9, a partir do versículo 28. Aleluia. O título desse texto é Jesus entra em Jerusalém. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse a eles: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E, quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento de fé, em que nós iremos, Senhor, ouvir a Tua palavra e assim preparar os nossos corações neste dia tão especial, Senhor, em que iremos trazer à nossa memória o Teu sacrifício por nós, neste dia em que o Senhor, naquela ocasião, entrou em Jerusalém. Então, meu Deus, fala aos nossos corações. Obrigado por ter perdoado os nossos pecados. Fique à vontade no nosso meio, mova-se em nossas vidas. Te peço isso e te agradeço pela fé, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi para se cumprir uma profecia que está no livro do profeta Zacarias, dando um sinal ao povo de que seu rei seria um que entrasse humilde, montado em um jumentinho, e ao mesmo tempo de maneira triunfal, como um verdadeiro rei, digno de honra e digno de louvores. E interessante que essa profecia que estava se cumprindo ali, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, havia sido proferida há 520 anos atrás, lá no tempo do profeta Zacarias, quando Deus levanta Zacarias, e Zacarias então profere essa palavra. Vamos dar uma conferida lá na profecia original. Zacarias, diretor, por favor. Zacarias, capítulo 9. Aliás, eu não vou abrir aqui o meu, deixa a projeção lá me ajudar. Nosso diretor ali fica feliz quando ele me ajuda. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Abri a Bíblia aqui no lugar errado. Espera aí. Voltar lá para Lucas. Que Lucas 19 é onde eu estou. E a minha Bíblia agarrou aqui, ó. Está aqui, Lucas 19. Então vamos lá. Profeta Zacarias 9, versículo 9. Livro do profeta Zacarias 9, versículo 9. Vamos ver a profecia original. Diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião. Sião é Jerusalém, ok? Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ou seja, uma alegria extrema, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, isso não foi obra do acaso.
Jesus não entrou em Jerusalém montado no jumentinho por obra do acaso. Era uma profecia de 520 anos atrás que estava se cumprindo na vida e no ministério de Jesus naquele momento. Humilde, montado no jumentinho, porém um rei, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Diga aleluia. E ele continua tendo essa dignidade, continua sendo digno de honra, de glória e de louvor. E esse texto então mostra para nós como é essa entrada de Jesus em nossas vidas, por incrível que pareça. Você se lembra quando e como Jesus entrou na sua vida? Isso é uma coisa que precisa ficar marcado na vida da gente, porque é um dia muito especial, é um dia de virada de página, é um dia de mudança radical, o dia que Jesus entra na vida de uma pessoa. E certamente quando ele entrou na sua vida, ele entrou de maneira triunfal, embora muitas pessoas nem tenham percebido isso. Mas quando ele entrou nas nossas vidas, ele entrou de maneira triunfal. Por quê? Porque ele veio trazer vida, ele veio trazer vitória. Olha aí. Quantos de nós, quando recebemos a Jesus, que passamos por esse momento dele entrar na nossa vida, quantos de nós estávamos vivendo o pior momento da nossa vida? Se você for fazer entrevista com algumas pessoas que compõem o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo hoje, você vai ver histórias das mais variadas. Você vai ver pessoas que eram mendigos, pessoas que estavam presos, encarcerados em prisões, verdadeiramente, no verdadeiro sentido da palavra, pessoas que estavam em prisões emocionais, pessoas que estavam com suas famílias destruídas, pessoas com seus trabalhos, suas finanças destruídas, e quando encontram Jesus, Jesus traz paz, Jesus traz sossego, Jesus traz socorro e, acima de tudo, Jesus traz vida para onde não tinha vida. Olha aí. Contudo, meus irmãos, a gente vê reações diferentes naquelas pessoas que estavam lá presentes na entrada triunfal de Jesus. Como, por exemplo, os donos do jumentinho reagiram de uma forma, as pessoas que lançavam as suas roupas, balançando os ramos de palmas, de folhagens, ao cantar e ao dar boas-vindas a Jesus, ao rei que veio para reinar. E os fariseus que se mantiveram com seus corações endurecidos, sem perceber que aquele que estava entrando ali era o rei. Então, meus queridos irmãos, eu quero ver com você. Vamos acompanhar aqui, comparar 3 tipos de pessoas ou 3 tipos de reações ao receber Jesus. Os donos do burrinho, as pessoas que lançaram as vestes e cantaram e balançando os ramos de palmas, e os fariseus que ali estavam presentes. Então observe essa cena, os objetos usados, as pessoas envolvidas, bem como o comportamento de cada uma delas, para perceber como nós temos recebido a Jesus ao entrar em nossas vidas. Primeiro, o jumentinho. Jumento é sinal de resistência. Volta aqui no versículo 30, tem escrito assim: dizendo-lhes, vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar vocês encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, ou seja, era um jumentinho virgem. Desprendam o jumentinho e tragam ele aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que vocês estão pegando esse jumento? Por que vocês estão desprendendo ele? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Então, o jumento, ele é conhecido por sua força e por sua resistência, não é verdade? Embora não seja tão fácil amansar e dominar um jumento, Jesus vai e pede um jumentinho que ninguém nunca havia montado, um jumentinho exclusivo, porque existia uma tradição lá do passado, bem distante da época de Jesus, que os reis, quando se deslocavam para alguns lugares mais distantes, eles usavam o jumento. Por quê? O jumento era um animal mais resistente, continua sendo. Você entende? E eles usavam jumentos virgens. Por quê? Porque eram da realeza. Então não só os reis, mas toda a família real, naquela ocasião, dali para trás, usavam jumentos virgens para alguns deslocamentos. Então isso era mais um sinal profético de que Jesus era realmente o rei.
Porque Jesus não veio num cavalo baio, Jesus não veio a pé, Jesus veio montado num jumento, como estava profetizado por Zacarias, torna a dizer, há 520 anos atrás. Então isso significa dizer que aquele jumento que Jesus pede seria de uso especial e exclusivo de um grande rei, mesmo que Jesus depois devolvesse o jumentinho, que Jesus depois iria devolver o jumento. No entanto, montar em um jumento não foi amansado, não é tarefa fácil. Poderíamos dizer que o jumento ainda era selvagem. Quantos aqui já ouviram falar em cavalo selvagem? Quando alguém adquire um cavalo selvagem, primeiro precisa domar esse cavalo, para depois, então, de algum tempo, após o cavalo ter sido domado, conseguir montar. Então, não foi uma tarefa fácil, certamente, também, amansar aquele jumentinho para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém. Então, os proprietários do jumentinho não aceitaram de imediato, eles resistiram. Mas ao ouvirem que era para Jesus, qual foi a reação deles? Permitiram. Coisa linda, coisa interessante. Então, meus queridos irmãos, perceba uma coisa. Não só nesse episódio da entrada triunfal em Jerusalém, mas também quando Jesus vai pedir aos discípulos para que a ceia fosse preparada. Jesus manda os discípulos ir até um determinado lugar, procurar uma determinada pessoa para dizer, olha, nós vamos comer a Páscoa lá, naquele lugar que você preparou. Interessante, Jesus já sabia que havia um lugar preparado para comer aquela última Páscoa com os seus discípulos. Nesse episódio do jumentinho foi a mesma coisa. Jesus já sabia onde existia um jumentinho, Jesus já sabia que aquele jumentinho nunca tinha sido montado, ok? E Jesus sabia que haveria uma certa resistência para que cedessem aquele jumento para ele. Jesus já sabia de tudo isso. O que isso quer dizer para nós? Que Jesus já está a par de tudo que acontece na nossa vida. Diga glória a Deus. Quando Jesus entrou na sua vida, Jesus já sabia de toda a sua história. Jesus já conhecia você de trás para frente e de frente para trás. E muitas vezes ele encontra resistência. E com isso nós podemos aprender 3 coisas. E a primeira delas, as pessoas que são resistentes como um jumento, fortes, mas que não se aceitam dominar. São pessoas indomáveis, pessoas de coração duro, pessoas bravias. Por causa disso, batem muito a cabeça e apanham muito da vida, para depois se entregar para Jesus verdadeiramente. Então Jesus os chama e eles devem aceitar o jugo suave do Mestre. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, mas tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que continua resistindo a Jesus. Já recebeu a Jesus, mas não deixou Jesus entrar de forma triunfante, de forma triunfal na vida, ainda resiste às operações sobrenaturais de Jesus, ainda lida com Jesus como se Jesus fosse algo distante. Jesus não está distante, Jesus está Jesus está dentro da gente, diga glória a Deus, Ele está dentro de você, está em cima, está do lado, está à direita, à esquerda, está dentro, que é mais importante. Então a gente precisa ter esse entendimento e não resistir à presença de Jesus na nossa vida. Deixa Jesus agir na nossa vida. Também as pessoas que questionam a vontade de Deus. Jesus sabia que seria questionado, por isso ele deu uma resposta antecipadamente. Vai lá pegar o jumentinho. Quando a pessoa dona do jumento resistir, diga para ele que eu estou precisando do jumento. Diga que o mestre está precisando do jumento. Deus tem a resposta para essas pessoas também. As pessoas que questionam o agir de Jesus. As pessoas que questionam o poder de Jesus. As pessoas que questionam a direção de Jesus. Jesus quer fazer tudo isso na vida da gente. Mas nós não podemos questionar. Nós não podemos resistir. Nós precisamos abrir as portas da nossa vida para que Jesus entre, mas entre de forma triunfal. Porque parece que Jesus entrou na vida de algumas pessoas, parece que ele entrou morto. E definitivamente Deus não está morto, amém? Você já ouviu essa frase? Deus não está morto. E Jesus é Deus. E Jesus entrou em algumas vidas, mas parece que entrou a morte. Não, Jesus não trouxe morte. Jesus trouxe vida. A morte já estava lá. Não é verdade? Porque o homem sem Jesus está espiritualmente morto. Então, quando Jesus entrou, ele entrou de forma triunfal. Por quê? Porque ele trouxe vida. E não foi qualquer vida que ele trouxe. Ele trouxe vida e vida em abundância.
Então a gente não pode de maneira nenhuma questionar a vontade de Deus na nossa vida. A gente não pode questionar o poder, não pode questionar a direção. E nós temos falado muito sobre isso aqui de manhã. Nós estamos falando como ser dirigido pelo Espírito Santo. Essa direção que Jesus, ao entrar triunfantemente na nossa vida, nos oferece. Quantos de nós, antes de Jesus entrar, estávamos perdidos, sem direção, sem saber o que fazer? Muitos pensando até em tirar a própria vida. Pois é. Você entende? Porque não sabiam o que fazer. Estavam sem esperança de dias melhores, sem esperança de uma vida melhor. Jesus entrou nessa vida e mudou a história. Jesus entrou nessa vida e trouxe novas esperanças, trouxe vida verdadeira. Mas ainda assim há questionamentos. Também a resistência daquelas pessoas que temem perder as suas vidas ao se entregar para Jesus. Jesus disse que irá devolver o jumentinho. Aquele jumentinho que ele usou para entrar seria devolvido. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, realmente gastamos a nossa vida, como aqui cantamos. Você entende? Espera aí, só um minutinho. Nós realmente gastamos a nossa vida, mas veja bem, pensa comigo, antes de receber a Jesus, nós estávamos gastando a nossa vida de uma forma vã, não é verdade? Estávamos gastando a vida em vão. Você já viu pessoas dizerem assim, pessoas sem Cristo, eu quero é viver a vida. Que vida? Se essa pessoa não tem nem vida verdadeira, se essa pessoa está espiritualmente morta, não está vivendo a vida, está vivendo a morte, acelerando o desfecho final da sua vida, que não será satisfatório. E o poeta popular escreveu: deixa a vida me levar, vida leva eu. Que vida? Se ele está espiritualmente morto. Analisa a vida do poeta que escreveu essa poesia, e você vai ver se ele está vivendo a vida ou a morte. Você entende? Então, qual o conceito de vida que a gente tem? Primeiro, a gente tem que partir de um princípio. Qual é o conceito de vida que eu tenho enquanto cristão? A vida para o cristão é Cristo em mim. Você entende? A vida do cristão é Cristo em mim, já não sou eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É isso que eu trago à memória hoje, através da ceia. Você entende? Mas infelizmente tem crente que ainda acha que isso não é vida, que a vida são os prazeres da carne, que a vida são os prazeres do mundo. Não vou dizer a você que isso é ruim, isso não é ruim, mas é vida. Qual é o desfecho que isso vai ter? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, parecem perfeitos, mas ao final deles são caminhos de morte. Você entende? Então a gente precisa entender e partir desse princípio do conceito de vida que eu tenho. Vida com Cristo é vida verdadeira. Nós falamos aqui pela manhã também, a Bíblia não proíbe o crente de fazer nada. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então eu tenho que saber o que é conveniente para mim enquanto crente. E qual é o tribunal? A Bíblia. A Bíblia é meu referencial, meu parâmetro. Você entende? Então, nada é proibido. Se eu quiser encher a cara de cachaça, alguma coisa me proíbe? A Bíblia me proíbe de encher a cara de cachaça? A Bíblia me proíbe de ir num batidão? Numa sexta-feira na Vila da Penha? Não me proíbe não, mas isso me convém? Será que a minha consciência não vai me acusar porque eu sou cristão, porque eu sou de Cristo? Você entende? Então, meus queridos irmãos, a gente precisa quebrar essa resistência. A Bíblia diz, em João 10, versículo 10, que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então, receber a Jesus, aceitar Jesus, não significa que nós perderemos todos os nossos sonhos. Pelo contrário, os nossos sonhos, se estiverem alinhados com os sonhos de Jesus, serão potencializados. E a nossa vida vai ser muito mais abençoada. Salmo 32, versículo 9, coloca lá por favor, diretor. Salmo 32, versículo 9 diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Olha aí, olha a comparação que a Bíblia faz. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Sabe por que a Bíblia fala isso? Alguém pode estar pensando, Deus é ignorante. Não, Deus não é ignorante não. É que Deus sabe que nós temos a mente mais inteligente do universo em nós.
Nós temos a mente de Cristo. Por isso ele diz que nós temos que ter entendimento. Ele está falando de entendimento espiritual. Só valoriza as coisas espirituais quem procura ter entendimento espiritual. Quem não tem entendimento espiritual vai continuar banalizando as coisas espirituais. Você entende? E eu vou dizer uma coisa para você, é muito triste, pelo menos para mim, quando chega na hora de sepultar alguém, de fazer um sepultamento. É muito triste quando a gente vai, eu já fiz isso algumas vezes, o sepultamento de uma pessoa que não tem Jesus. É muito triste. Eu não posso mentir. Eu não posso chegar lá no sepultamento, porque a pessoa, está nos braços do Senhor, foi para o céu. Eu não posso dizer isso. Segundo me consta, pela minha referência de vida, que é a Bíblia Sagrada, só vai para o céu quem recebeu a Jesus. Só vai para o céu quem recebeu a Jesus de forma triunfal na sua vida. Aí eu vou chegar no enterro do ímpio, por melhor que aquela pessoa seja, está nos braços do Pai, não está não, eu nem vou, eu evito, procuro nem ir. Pastor, morreu um parente lá que não é que o senhor pode ir lá, não vou não. Não vou não, porque eu vou ter que mentir, eu não posso mentir. Eu vou ter que dizer, está nas mãos de Satanás, está no inferno. Essa é a realidade, alguém não vai gostar se eu disser isso. E eu me lembro do dia que a minha irmã morreu. Lembra, né? Minha irmã morreu, fui fazer o sepultamento da minha irmã. Minha irmã tinha recebido Jesus há pouco tempo. Recebeu Jesus no leito de morte do hospital. 1 mês, mais ou menos, ou 2 meses, não me lembro bem. Antes de falecer, ela estava internada. E aí, ainda lúcida, aí um monte de gente falou de Jesus para ela, nós também, né? E aí ela no leito do hospital recebeu a Jesus. Aí morreu no mês seguinte. Aí vamos lá, fui lá no sepultamento dela. Agora ela era crente, falei, vamos lá. Eu era o pastor dela, porque ela não chegou a frequentar uma igreja. Então eu falei, vou lá fazer o sepultamento dela. Gente, quando eu cheguei lá foi muito interessante. Tinha tudo que é tipo de gente. Tudo que é tipo de gente. Tinha pai de encosto, né? Tinha pai de encosto, tinha cigana, tinha bruxa, tinha... Mas o que tinha? Um monte de coisa, um monte de demônio, um monte de coisa. E aí cheguei lá, estava cheio pra caramba, que era uma pessoa bem popular, né? Estava cheio pra caramba lá, os filhos dela também eram bem populares. Aí cheguei lá, chegamos eu e minha esposa, ficamos lá. Aí falei com meus sobrinhos e tudo mais. Tem um sobrinho que também é pai de encosto, né? Infelizmente. Aí chegamos lá. E aí eu fiquei assim, um pedacinho reservado, o pessoal tudo em volta ali, né? Os espíritas, tudo ali, tinha kardecista, tinha cartomante, tinha necromante, tinha tudo. Aí, eu estou ali, porque minha irmã era tudo misturado antes de receber Jesus. Aí eu estou ali. Aí deixei todo mundo falar, gente. E o macumbista fez, já aconteceu, o outro falou. Tinha também o padre, né? Estava um sincretismo só ali. Aí o padre orou isso, orou uma Ave Maria, crê em Deus Pai, tudo, amém. Deixei todo mundo falar. Quando todo mundo falou, eles acharam que ia acabar. Aí eu cheguei. Cumprimentei a todos, pedi licença e falei, bom, agora eu vou fazer a cerimônia do sepultamento da irmã Jussara. Aí todo mundo me olhou assim, falei, eu sou o pastor Osíris Santos, sou da Igreja Nova Vida de Itaipu, e a minha irmã, há 2 meses atrás, recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, estou aqui para fazer o sepultamento, a cerimônia do sepultamento dela, entregar o corpo dela de volta à terra, entregar para Jesus. Gente, todo mundo ficou me olhando assim. Aí eu falei, contei a história da minha irmã, falei da conversão dela. Quando terminei, fiz um apelo. Fiz um apelo, orei e vamos sepultar o corpo da minha irmã. Simples assim. Entendeu? Então, se a minha irmã não tivesse tido um encontro com Jesus, todas aquelas situações que estavam ali, iam ter razão de fazer o que estavam fazendo. Você entende? Porque esse é o desfecho de quem não tem a Jesus. Você entende? Então, meus irmãos, a gente precisa deixar Jesus entrar de forma triunfal na vida da gente. Não podemos resistir a Ele. Jesus precisa assumir o controle da nossa vida. Não tem, gente, é uma coisa assim meio que, deixa eu achar uma palavra aqui, meio que incoerente. Uma pessoa entregar a vida para Jesus e Jesus não ter o controle daquela vida. Então, vamos por dedução. Qual é a síntese disso? Não entregou a vida para Jesus.
Não, entregou. Se diz que entregou, mas Jesus não tem o controle. Se você entrega alguma coisa para mim, eu vou passar a controlar aquela coisa. Você entende? Se eu não controlar, não é meu, não está comigo. Você entende? Quem controla o meu carro? Sou eu. Eu lavo quando eu quiser, eu boto gasolina, eu boto óleo, eu faço isso, faço aquilo. Eu controlo ele, porque ele é meu. Aí a gente entrega a vida para Jesus, somos de Jesus, mas Jesus não tem o controle? Me explica esse negócio, porque eu não estou entendendo. Então, se eu entreguei, eu não posso resistir, eu tenho que deixar Jesus fazer, eu tenho que deixar Jesus agir, eu tenho que deixar Jesus guiar. Gente, isso é uma decisão, isso é uma escolha. Eu me lembro do profeta Elias, chegou lá no Monte Carmelo, um monte de crentes seguindo a Baal. Olha aí. Ah, Baal também é Deus, Baal também é legal, vamos servir a Baal. Um monte de crentes servindo a Baal. O rei, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, olha aí. Você entende? E aí, Deus fala para Elias tem que resolver esse negócio. Elias chega lá e diz, sobe todo mundo para o Monte Carmelo, vamos lá, chama os profetas de Baal. Foram 450 profetas de Baal, aí está lá um monte de crente, povo de Deus que estava lá. Aí Elias fala assim, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Deus ou Baal? Vocês têm que resolver. Ou vocês ficam com Deus ou vocês ficam com Baal. Gente, não há meio termo. Jesus falou que não tem como servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar um ou vamos agradar outro. Como é que pode você servir também alguém que é o oposto de mim? Você entende? O príncipe desse mundo é o opositor de Deus. Consequentemente, é o opositor do povo de Deus. Então, como é que eu vou servir a Jesus favorecendo ou satisfazendo as vontades do príncipe desse mundo? Nós fomos levantados para satisfazer as vontades de Jesus, diga glória a Deus. Para isso ele nos comprou com o seu próprio sangue. Aleluia, ele não nos comprou com coisas perecíveis, ele nos comprou com o seu sangue eterno, diga glória a Deus. E nos comprou para Deus, para uma vida eterna. Então, se ele nos comprou, ele passa a ser dono. Ele passa a ser dono. Se ele é dono, ele é senhor. Se ele é senhor, é ele quem dita as regras. Quantos acham que é pesado seguir a Jesus? Jesus nunca chegou para mim e falou assim, você está proibido de fazer isso. Nunca falou isso para mim. A coisa que ele diz é, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Veja o que te convém, e o que te convém, faça. O que não te convém, não faça. Você entende? A lei que está sobre mim hoje é a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amar a Deus acima de todas as coisas e crer que Jesus é o Filho de Deus e que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Essa é a lei da nova aliança, é a lei do amor. O espírito da nova aliança é o espírito da vida em Cristo Jesus. Será que isso é pesado? Jesus disse, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que ele falou mais? Levai sobre a parte do jugo. Lancem sobre, como é que é? Não lembro bem. Está lá em João, não é? Mateus, Vê a parte do jugo aí para mim, que fugiu aqui. Diretor, tem como tu botar aí para mim? Mateus 11, vai lá. 11, 28. Olha lá. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Passa para o outro. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Vai lá. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que é difícil servir a Jesus nessas condições que ele apresenta? Gente, agora imagine Jesus dissesse assim, fiquem com o jugo de vocês, porque eu não quero nem saber, porque eu sou mau, o meu jugo é pesado e o meu fardo é para arrebentar vocês. Aí sim, eu não serviria a Cristo. Ia ficar com medo dele. Você entende? Mas não é isso que ele diz. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu sou manso e sou humilde de coração. Né? E a gente se relaciona com pessoas tão diferentes no nosso dia a dia. A gente sabe as pessoas que são más, a gente sabe as pessoas que são brabas. Não é verdade? Aí Jesus se apresenta dessa forma e a gente ainda acha que é pesado servir a Jesus. Muitos de nós têm vergonha de dizer que serve a Jesus. Vamos embora para o segundo item, que a hora está passando rápido. Ramos e vestes. Versículo 36.
do nosso texto de Lucas 19. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha aí que coisa maravilhosa. As pessoas que balançavam aqueles ramos, e as palmas de ramos e vestes, estavam prestando homenagem ao Rei. Tinham atitudes de adoração e não apenas palavras. Estes são pessoas totalmente abertas à ação e o poder de Deus sobre a vida deles. Recebem o Senhor de coração aberto e não apenas de boca, mas de coração. São as pessoas que receberam milagres de Jesus. São as pessoas que ficavam alegres ao ver Jesus agir na vida das outras pessoas. Essa era a condição dessas pessoas. Pessoas que passaram a seguir Jesus por causa do que ele era, em primeiro lugar, porque ele era o Messias, o enviado de Deus para a salvação, e depois por causa das coisas que ele fazia. Quantas vidas Jesus transformou a vida do leproso, transformou a vida do paralítico, transformou a mulher do fluxo de sangue, fez tantas coisas maravilhosas. Não tinha como essas pessoas não darem glórias ao nome daquele que vem, em nome do Senhor. E aqui a gente também aprende 3 coisas. Os ramos são as atitudes. Ao balançar aqueles ramos e palmas, tiveram que agir, tiveram que cortar as folhas, e sem se cansar, ficar de mãos estendidas, acenando para o Rei: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Você entende? As vestes, fala da conversão. Ao tirar as suas vestes, eles mostraram para o Rei que mudaram de vida, que o Rei é digno de pisar sobre as suas roupas, mostrando a sua superioridade sobre a vida delas. Jesus é digno de estar acima de nós. Ele conquistou esse direito. Como? Entregando a sua vida na cruz do Calvário. Jesus falou: ninguém tira a minha vida. Você sabia? Ninguém tira a minha vida. Ele disse: eu vou lá dou. Eu vou lá dou. Jesus entregou a sua vida. Não mataram Jesus. Jesus morreu, mas porque ele fez uma entrega de vida. Se Jesus não quisesse, ele não teria morrido na cruz. Você entende? Não sei se você se lembra que quando os soldados do sumo sacerdote vieram prender Jesus, quando Pedro saca a sua espada e corta um pedaço da orelha de Malcom, o soldado do sumo sacerdote, o que Jesus falou? Pedro, pode parar. Foi lá no chão, pegou a orelha do Malcom, botou no lugar. Não precisou nem estruturar. Botou, colou, ficou direitinho, certinho. Você entende? E ele falou para Pedro: Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não podia orar ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me socorrer? Você entende? O que Jesus estava dizendo com isso? Pedro, eu estou indo para entregar minha vida, não é ninguém que vai tirar, não. Porque se eu não quisesse morrer por eles, o Pai me tiraria dessa situação. Era só orar e pedir: Pai, eu não quero ir até o fim. Envia os seus anjos para me socorrerem e me tira dessa situação. Sabe o que aconteceria? O céu ia resplandecer, aquele monte de anjos, como se fossem estrelas, iam descer com todo o poder, com toda a glória, iam pegar Jesus e iam levar de volta para o céu, e acabou a salvação. Não teria mais salvação para ninguém. Você entende? Mas Jesus disse: eu vou lá porque eu quero, eu decidi, o Pai me enviou para isso, eu só faço aquilo que o Pai me envia para fazer, eu só falo aquilo que o Pai me manda falar. Então eu vou lá e vou entregar minha vida, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Diga glória a Deus. E ele ressuscitou, está vivo. Você pode aplaudir o nome dele. Ele está vivo. Glória a Deus. Então abra o seu coração e deixe Jesus entrar de forma triunfal na sua vida. Jesus quer ser bem recebido na sua vida. E parece que tem situações que ele não é bem-vindo. Parece que quando eu estou diante daquela situação que me dá prazer, eu não consigo nem lembrar de Jesus. Se eu lembrar de Jesus, vai me atrapalhar. Porque eu vou ter que questionar na minha mente se aquilo que eu estou pensando em fazer, o que eu estou fazendo, me é lícito. Então deixa Jesus quietinho lá. Não, Jesus no meu casamento não, no meu casamento quem sabe sou eu, no meu casamento a fila anda.
Não, Jesus nas minhas finanças não, porque quem sabe das minhas finanças sou eu. Não, Jesus nos meus prazeres não, porque os meus prazeres competem a mim. Você entende? Para que botar Jesus? Ele vai atrapalhar. Só que ele é o rei. Ele quer ser bem recebido. Isso muda toda a história. Quando a gente recebe Jesus bem todos os dias da nossa vida. Como é que você acorda no domingo? Caramba, que droga, é dia de ir para a igreja. Você está recebendo Jesus bem? Olha a diferença. Ai, meu Deus, que dia lindo, glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso faz toda a diferença, gente. O céu se abre e você ouve aquela voz, eis ali o meu filho, a minha filha amada, em quem eu sinto prazer. Terceiro, as pedras, fala da dureza de coração. Versículo 39 diz assim: alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Olha aí. Eles estavam incomodando um determinado número de pessoas, mais especificamente os fariseus. E eles disseram, mande os seus discípulos se calarem. O que os discípulos estavam fazendo? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra. Era isso que eles estavam dizendo, você entende? Estava incomodando. Às vezes quando você adora, vai incomodar algumas pessoas. Vai incomodar o inferno. Vai incomodar as pessoas que não te querem bem. Vai te incomodar as pessoas que não querem a Cristo. Vai incomodar. Mas o que você prefere? O que você prefere? Incomodar essas pessoas ou incomodar Deus? Eu prefiro incomodar essas pessoas. Eu decidi isso, eu tomei essa decisão. E todos nós que dissemos estar em Cristo, tomamos essa decisão um dia, quando decidimos por Jesus. Então eu digo, como falou o amigo meu, Marcos Vinícius, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus, quem sabe da minha vida é Deus, quem abençoa a minha vida é Deus, quem me deu a vida verdadeira foi Deus, quem vai me levar para o céu é Deus na pessoa de Cristo. Então não me interessa o que vão falar, eu quero é Deus. Meus amigos podem dizer, você está por fora, vai ficar fora do círculo de amizade. Me bota fora desse círculo, eu não quero ficar fora do círculo do céu. Você entende? Círculo de amizade, tudo bem, quer ser meu amigo, aceita Cristo comigo. Ou então me aceita como eu sou de Cristo. Jamais vou chegar numa rodinha de amigos, seja lá de onde for, jamais vou chegar numa rodinha de amigos, para ser aceito, vou negar Cristo. Jamais vou fazer isso. Lembra de Pedro? Eu não te conheço. Ah, você estava com ele? Não, eu não conheço ele. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu vou agradar homens ou vou agradar a Deus? Então a gente precisa pensar. Quer ser meu amigo? Eu sou crente. Você está disposto a ser amigo de um crente? De vez em quando você me der uma oportunidade, eu vou falar de Jesus para você. Eu não vou viver te enchendo a paciência, mas sempre que você me der uma oportunidade e quiser ouvir, eu vou falar que Jesus te ama. Você quer ser meu amigo nessa condição? Eu faço parte desse grupo aí, mas se não quer, eu estou fora, meu irmão. Você entende? Eu não vou ter que agradar, então eu vou beber com eles, eu vou fumar maconha com eles, vou cheirar, o que eu vou fazer só para agradar eles, para pertencer a um círculo que sinceramente não me interessa, não vai me acrescentar nada. Então tem que ter cuidado com isso, gente. Eu escolho Deus. Não é isso que a gente canta aqui? Eu escolho Deus. Então eu não posso endurecer o meu coração. Olha aí. Eu não posso endurecer o meu coração. Os fariseus endureceram o coração. Então Jesus falou, se eles não clamarem, até as pedras vão clamar. Então quando é que as pedras clamam? Primeiro, quando nós não ouvimos Jesus. Jesus sempre está falando conosco e precisamos ser sensíveis para ouvir a voz dele. Então, nesses momentos de surdez espiritual, surgem as pedras de tropeço para nos chamar a atenção. Às vezes ele permite que uma pedra de tropeço se coloque no nosso caminho para a gente ver o quão dependente a gente é dele. Porque na hora do vamos ver, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Meu Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, me socorre. Pois é, mas você não precisava ter chegado nesse ponto, não é verdade? Mas mesmo assim, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Mas que tal não chegar nesse extremo da dificuldade, a ponto de ter que ter uma pedra de tropeço no teu caminho? Não é que Deus colocou, não, que Ele não coloca pedra de tropeço na vida de ninguém, não. As pedras somos nós que colocamos. Ele faz um caminho plano, um caminho limpo para você passar. As pedras nós colocamos. Mas Ele muitas vezes permite que isso aconteça para que a gente veja o quanto nós somos dependentes dEle. Também elas clamam quando nós não vemos as obras de Jesus.
Ele sempre está agindo e operando maravilhas em nossas vidas, e muitas vezes nós nem percebemos. Você sabia disso? Pois é. Quantos livramentos Ele já te deu, quantas coisas Ele já evitou que você passasse, você nem se deu conta. E você às vezes abre a boca para dizer: Jesus não está fazendo nada na nossa vida. Presta atenção que você vai ver. Presta atenção, abre os olhos espirituais que você vai ver. Quantas coisas maravilhosas, poderosas Ele tem feito na sua vida. Eu costumo fazer uma pergunta legal: quantas vezes você já morreu? Nenhuma. Agora eu vou perguntar outra pergunta cabível: quantas situações difíceis, talvez até desesperadoras, você já passou, que aos olhos humanos era o teu fim, e não foi o teu fim? Sabe por quê? Maior sorte, né, pastor? Porque talvez, deve ter sido sorte, né? Foi não, meu irmão. Foi livramento de Deus. Diga glória a Deus. Foi livramento de Deus, né? Você, tem onde dormir, né? Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem um trabalho, você tem uma casa para morar. Você sabe que tem um monte de gente que não tem? O que você acha que é isso? É Deus abençoando a sua vida. Ah, mas tem um monte de gente que não é de Deus, também tem. Pois é. Mas você tem porque Deus te deu. A sua tem a bênção. Você sabia que a sua casa é uma casa de bênção? Você sabia que a sua casa é uma casa abençoada? O que Deus disse para Abraão? Em você, ou seja, na minha descendência, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que você é descendente de Abraão pela fé. Então a sua família, a sua casa, o seu lar é um lar abençoado. Mesmo que você não veja, o seu lar é abençoado, ele está guardado pelo Senhor 24 horas por dia. Quando é que as pedras clamam? Quando nós não falamos de Jesus e nem falamos com Jesus. Olha aí, Jesus merece ouvir o nosso louvor e também merece ouvir a nossa oração. Você sabia disso? E o mais lindo disso tudo é que Ele não precisa das nossas orações e muito menos do nosso louvor. Por que a gente louva? Porque quando nós louvamos, nós prestamos atenção nele. E quando nós prestamos atenção nele, nós somos transformados cada vez mais à imagem e semelhança dele. E quando nós falamos com ele, ele nos ouve e ele responde às nossas orações. Você entende? Então, quem são os beneficiados quando falamos e quando louvamos a Jesus? Nós. Você entende? Nós. Então, meus queridos irmãos, que a gente não abra mão disso, de falar com Jesus, de estar com Jesus, de procurar a Jesus, de buscar a Jesus. Muitas pessoas são insensíveis, não conseguem sentir a presença de Jesus, estão cegos e surdos espiritualmente e não conseguem abrir os seus lábios para adorar a Jesus. Jesus não quer que seja assim. Ele quer que nós sejamos adoradores. Ele quer que nós fixemos a nossa atenção nele, porque quando você fixa a sua atenção em algo ou alguém, você se torna um igual. Você sabia disso? Só você pensar na moda. Por que a moda pega? Porque as pessoas fixam a atenção na moda e começam a fazer por imitação, acabam se tornando igual. Você entende? Pois é. Assim é com Jesus. Quanto mais você fixa a atenção nele, mais você vai querer imitar ele, mais você vai querer ser parecido com ele. E a adoração transforma, a atenção nele transforma. Então ele quer transformar a sua vida todos os dias. Ele quer que você seja tremendamente abençoado. Alguém já parou para pensar nisso alguma vez? O desejo do Deus bom é abençoar a vida dos seus filhos. Ele é pai, ele é bom. E de um pai bom a gente pode esperar boas coisas. Olha aí, ó. Quem é que te sustentava quando você era criança? Teu pai. Quem é que te dava comida, te alimentava? Era o teu pai. Quem é que te vestia? Era o teu pai. Quem é que te defendia? O teu pai. Quem é que te protegia? Era o teu pai. Pois é, Deus é pai, por isso Ele faz tudo isso por nós. Você já pensou nisso alguma vez? Pois é, você não está sozinho. Jesus quer entrar na sua vida de verdade, triunfantemente. Nós não podemos ser crentes nominais apenas, precisamos ser crentes de direito e de fato. E só é crente de direito e de fato aquele que deixa Jesus entrar de forma triunfal na vida. Então, deixe Jesus entrar dessa forma na sua vida. Não resista, como fizeram os donos do jumentinho.
ok? Não faça como fizeram os fariseus, ignorando a entrada de Jesus, mas faça como aquela multidão, que com os ramos e as palmas tiveram atitudes, e com as vestes demonstraram a sua conversão, e com os louvores a sua aceitação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É isso que Jesus espera de nós, porque no final de tudo isso, aquela entrada e aquela semana foi o ponto máximo da salvação, do amor, da manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Foi naquela semana e naquele dia que virá, na próxima sexta-feira, que Ele demonstrou o quanto te amou e entregou a sua própria vida por você. Amém? Então deixa Jesus entrar triunfantemente na sua vida, porque essa entrada triunfal vai trazer vitórias sobrenaturais para a tua vida. Amém? Fique de pé, vamos participar da ceia. Glória a Deus.